Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, esperando o pessoal entrar na sala. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lei de Kirchhoff, a gente vai retomar um pouquinho sobre circuito série, circuito paralelo. Vamos discutir bem, mostrar alguns, utilizando o circuits, outro simulador, aliás, o que eu mais trago aqui é simulador para a gente poder testar. Então, nessa aula a gente vai ver a primeira lei de Kirchhoff, que seria a lei das tensões de Kirchhoff. Então, o objetivo é entender a lei das tensões. Para entender a lei das tensões, a gente vai precisar trazer a nossa aula. Vou começar a gravação aqui. E agora tá valendo. Então vamos lá. Bom, primeiro boa noite. Prazer estar com vocês aqui hoje. Nessa aula a gente vai explicar um pouquinho sobre a primeira lei de Kirchhoff, que trata das leis das tensões ou lei das malhas. É isso que a gente vai fazer. Mas para a gente poder entender a lei de Kirchhoff, a gente vai voltar um pouquinho na questão de sedimentar lá circuito série, circuito paralelo. Não vou ficar muito na questão de resistência equivalente, a gente vai só identificar se o circuito é sério ou paralelo. E dali a gente vai tirar algumas conclusões, vai poder trabalhar em algumas outras situações. Então vamos começar, eu vou iniciar pela apresentação e depois a gente vai seguindo. Qualquer dúvida, qualquer problema, levanta a mão lá para mim que eu já chamo lá no chat e já habilito para vocês poderem comentar, poder sanar a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá? Então começando aqui, a gente tem esse circuito aqui. Então olhando para o circuito eu tenho dois componentes, um resistor 1 e o resistor 2. Esses componentes é dito em série porque no ponto do resistor 1 a gente só tem um outro elemento que é o resistor 2, não tem mais nenhum resistor conectado com ele. Bom, a corrente que passa por aquele resistor 1 e o resistor 2 é a mesma em todo o circuito. Logo, esse circuito é em série. Por quê? A corrente que passa por ele é igual e eu tenho apenas os dois componentes fazendo o fechamento do circuito. Então aqui eu tenho aqueles dois resistores, eu posso substituir por uma resistência que nós chamamos de equivalente na aula passada, que é dada por R1 mais R2. A mesma coisa acontece com a fonte. A fonte de tensão você pode colocar ela em série ou em paralelo. Então, no nosso caso aqui, a ligação em série. Positivo da fonte no negativo da próxima, positivo da fonte no negativo da próxima, a tensão equivalente, ou seja, a tensão total, vai ser a soma das tensões. Então a gente tem 10 mais 6 mais 2, 10 mais 6, 16 volts, mais 2, 18 volts. Então, essas três fontes somando te dá 18 volts numa fonte única. Então imagina alguns componentes, alguns equipamentos eletrônicos utilizam 3, 4 pilhas de 1,5 V. Então para aquele componente funcionar, você precisa de 6 volts. Então você coloca 4 pilhas de 1,5 V em série para ter os 6 volts aqui de tensão. Eu posso também colocar fontes de forma que elas vão compensar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a fonte de 3 volts em série com a fonte de 9 volts e no sentido contrário a fonte de 4 volts. Então o sentido da corrente vai ser no sentido que a tensão é maior. Então vamos lá. 3 volts negativo, positivo da fonte de 3 volts no negativo da fonte de 9. Então 3 mais 9, 12 volts. E os 4 volts está tentando jogar corrente para o outro lado. Tá? É um cabo de guerra, mandando corrente para um lado e outro para o outro. Então, nesse caso aqui, os 4 volts está tentando jogar para o outro lado, só que tem menos força, né? Menos tensão. Consequentemente, 12 menos 4 volts, a sua fonte pode ser substituída por uma fonte de 8 volts. Então, essa associação de fontes em série vai ser muito útil na hora de analisar circuitos utilizando as leis de Kirchhoff. A gente vai trabalhar com isso mais para frente. Então, Kirchhoff ele contribuiu muito com a área de física, mas ele
é conhecido pelas duas leis que ele criou sobre trabalho de corrente elétrica, ou no caso de análise de circuitos elétricos. E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar que o Kirchhoff se tornou muito conhecido. Então, o que diz a lei de Kirchhoff para tensões, ou a primeira lei de Kirchhoff? A somatória das tensões em uma malha, então vamos lá. Do ponto A até o ponto B, eu só tenho um componente. Então, isso é chamado de ramo. Então, o ramo é a linha ou a passagem de corrente que eu tenho um componente só. Quando eu passo a fonte, o ramo de R1, o ramo de R2, e fecha esse circuito, eu tenho uma malha. Então eu tenho uma malha fechada, que aqui a gente vai chamar de laço. Então a gente tem um laço, que seria essa malha fechada, uma malha, que seria o laço também, e aí eu tenho o ramo, que é cada componente que a corrente vai passar por ele. Tudo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Como que está aí? Deixa eu só restaurar aqui para ver como que vocês estão. Estão me ouvindo bem? Como que está? Fala comigo. Voltou a voz aí, mas já tá bom, tinha dado uma travada. Melhorou agora? Tá, os cortes de vez em quando pode ser por causa da velocidade. No vídeo ele tá normal, pra mim ele não tá travando aqui, mas a gente vai melhorando, eu tô gravando também pra gente ficar mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Posso continuar? Perfeito, então vamos lá. Bom, vou voltar aqui e vou maximizar a apresentação para vocês. Então, dentro da lei de Kirchhoff, a soma algébrica das variações de potenciais, ou seja, das quedas e das elevações, é igual a zero. Então vamos ver como que funcionaria isso. A queda de tensão, a tensão da fonte, ela está mandando tensão, então ela causa uma elevação no circuito, aumenta a tensão do circuito. Essa tensão que ela aumenta, o resistor ele consome essa tensão, então ele está tirando tensão do circuito. Então, a tensão E menos a tensão no V1 menos a tensão V2 é igual a zero. Então a gente vai usar um simulador agora para a gente poder entender isso de uma forma mais clara, tá ok? Então vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pessoal, tá conseguindo ver minha tela aí já? Minha tela está aparecendo? Só sim ou não aí no chat que já vai. Já vai. É uma tela preta com dois circuitos aí. Deixa eu só fazer de outro jeito aqui para poder melhorar para vocês. Pronto. A tela está aparecendo aí para vocês, pessoal? Ah, beleza, entendi. Aí quando eu coloco na tela lá de compartilhamento, ele vai sumir o chat porque ele fica total para mim, tá? Então, bom, a telinha que está aparecendo para a gente aqui é um circuit, é um simulador em Java, muito legal para trabalhar, para testar. Ele não vai mostrar um circuito real, mas é como nós desenharíamos a representação do circuito para qualquer componente. Então a gente vai trabalhar com ele, vamos entender um pouquinho como que ele está funcionando. Então vamos lá, primeira coisa, eu tenho uma fonte de tensão aqui, essa fonte de tensão, ela é
ela tem o valor de 5 volts, eu atribuí 5 volts para ela. No resistor, eu tenho um resistor de 100 ohms, outro resistor de 100 ohms e mais um de 100 ohms. Então isso aqui é o meu primeiro ramo, segundo ramo, terceiro. Minha fonte, aí o circuito todo, da fonte até o terceiro resistor, voltando para a fonte, é o que a gente chama de malha. Então agora eu vou mandar rodar o circuito. Então percebam que a fonte manda, com a força, com a tensão que ela gera, ela faz os elétrons se deslocar no circuito. Esses elétrons vai gerar uma corrente elétrica que vai passar por cada resistor. E agora eu vou... Aqui embaixo vocês estão vendo o resistor, no caso é o resistor R1, onde está o meu mouse, está aparecendo uma corrente elétrica de 16,67 mA e uma tensão de 1,67 volts. Então, eu estava emitindo 5 volts e agora ele está com uma tensão de 1,67 volts. Ou seja, tem uma queda de tensão, esse resistor está tirando do circuito 1,67 volts. Nesse outro cara aqui, também tem 1,67 volts. E no último, também 1,67 volts. Por que isso acontece? Os resistores são iguais. Por serem iguais, a queda de tensão nos três resistores tem que ser a mesma. Então, jogadinha básica é para a gente fazer divisor de tensão. Resistência igual, pega a tensão da fonte e divide pelo número de resistência. O que a gente vai fazer agora? Eu vou modificar o valor dessa resistência aqui. Vou colocar 200 ohms. E o que acontece? A hora que eu coloco o mouse em cima do resistor 1, a queda de tensão caiu para 1,25 volts. 1,25 volts. No outro, também 1,25 volts. Então 1,25 volts mais 1,25 volts, 2 volts e meio. Só que eles estão consumindo. Para eu falar que eles estão consumindo, eu tenho que colocar o sinal negativo. Então eu tenho menos 2 volts e meio aí. Já o de 200 consumiu 2 volts e meio. Menos 2 volts e meio, menos 2 volts e meio, dá menos 5 volts. 5 volts da fonte que está fornecendo para o circuito, menos 5 volts dos resistores, é igual a zero. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Então vou adicionar aqui o texto. Outros, adicionar texto. Então, na primeira lei de Kirchhoff, ou também chamada lei das tensões, eu já vejo lá o chat lá para vocês. Lei das tensões. Quando você a somatória das tensões do circuito é igual a zero. Então isso é o que a gente tem para somatória do circuito. Então, essa tensão, menos a tensão do resistor, menos a tensão do outro resistor, menos a tensão desse resistor, é sempre zero. Isso é uma lei, vale para todo o circuito. Então, a somatória das tensões em um circuito ou em uma malha, então vou deixar melhor aqui, em uma malha, é sempre zero. Perfeito? Vou voltar lá para a apresentação. Marcos, Creso, ficou claro a explicação? Então, as somatórias do circuito vai ser sempre zero. Vamos lá então, vamos continuar. Bom, depois disso, agora a gente tem a questão das fontes. Novamente é uma outra forma de representar. Então, como que o sinal entre A e B?
E aí eu quero medir a tensão entre A e B. Então o que vai acontecer? 12 volts para esse cara, 18 volts para esse cara. Então eles estão concorrendo. Eu tenho mais. E aí meu sinal de positivo vai vir no 12 volts, meu multímetro com positivo vai vir no 12 volts e o negativo no 8 volts. Quem tem mais força nesse caso? Minha tensão de 12 volts. Então a fonte resultante vai ser 4 volts para esse circuito. Tá ok? Então lembre-se que eu posso fazer isso para resistência, as quedas de tensões, eu posso colocar mais de uma fonte no meu circuito. Bom, então vamos lá. A maioria dos problemas que a gente vai enfrentar de circuito elétrico voltados para a lei de Kirchhoff é: dado o circuito, identifique o valor da resistência. Então, nesse caso aqui, eu tenho lá meu circuito que tem uma fonte de tensão de 7,5 volts, uma resistência de 10 ohms, uma outra resistência de 5 ohms e uma outra resistência de 20 ohms. Então a gente vai ter que descobrir qual vai ser a queda de tensão em cada um desses circuitos. Então eu vou trabalhar aqui com o quadro, vamos ver se ele fica fácil. Então eu tenho uma fonte de tensão. Tá. Então eu vou fazer lá no circuito que fica mais fácil. Então eu vou compartilhar minha tela, a gente vai fazer a simulação lá e aí a gente vai mostrar como que calcula. Aí fica mais simples lá para trabalhar. Então só para vocês lembrarem. Resistor de 10 ohms, 5 ohms, 20 ohms e uma fonte de 7,5. Então vou lá no compartilhar a tela com vocês. Tá aqui. E aí vamos modificar. Então eu tenho 10 ohms, 5 ohms, 20 ohms. E na minha fonte de tensão eu tenho 7 volts e meio, 7,5 volts. Tá lá todo o circuito. Bom, como que a gente vai fazer o cálculo para identificar a tensão nesse resistor aqui? Então eu já tenho a resposta. A tensão do resistor é de 1 volt, 1 volt para ele. Nesse cara aqui a tensão é de 2 volts. E nesse cara aqui a tensão é de 4 volts. Então vamos fazer a soma. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Mas era 7 volts e meio. O que aconteceu? Aqui ele estava considerando só 7 volts. Vamos arrumar. Então lá, 2,14, 1,07 e 4,29. Agora se você somar esses valores vai dar exatamente o 7,5 que a gente tem lá. Vou pegar a calculadora aqui para facilitar a nossa vida. Então eu tenho 2,14 mais 1,07 mais 4,29. E dá igual 7 volts e meio igualzinho. Então, provando que a lei de Kirchhoff, a lei das tensões, continua válida. A somatória das tensões da fonte menos as tensões de queda dos resistores é igual a zero. Sempre isso. Tá ok? Bom, tranquilo. Mas eu quero saber a tensão, como que chegou nesse resultado da tensão no meu resistor de 5 ohms. Então agora eu vou pegar o Word aqui pra gente. Isso aqui eu já compartilho com vocês para ficar mais fácil. O Word já deve estar aberto, né?
Então vamos lá. Vou deixar aqui pequenininho pra gente. Vou aumentar um pouco a letra. 7 equação 7,5 volts. Então a tensão da fonte é igual a tensão em R1 VR1 mais a tensão em R2 VR2 mais a tensão em R3 VR3. Então a gente fala como a somatória das tensões, então a tensão da fonte menos o consumo de VR1 menos o consumo de VR2 menos o consumo de VR3 é igual a zero. Então essa é a primeira lei de Kirchhoff. A partir daqui eu tenho que identificar quanto que é a tensão em R1. Então como que a gente vai descobrir isso? A gente vai utilizar a lei de Ohm. A tensão da fonte a gente sabe que é 7,5 volts, menos a tensão em VR1 vai ser a corrente, que é a mesma em todo o circuito, vezes R1. Então, deixa eu colocar o asterisco aqui para fazer a multiplicação. Vezes R1. Mais, menos de novo, a corrente, que é a mesma no circuito, vezes R2. Menos a corrente do circuito vezes R3. Então tá lá isso tudo igual a zero. Bom, a gente sabe os valores de cada um deles, então a gente vai substituir os valores e eu não sei a corrente. Então a gente vai, primeiro passo para poder identificar a tensão em R2 é descobrir quanto que vale essa corrente. Então vamos descobrir isso. Inserir na equação 7,5 menos. Eu sei os valores das resistências, então vou colocar a corrente em evidência que multiplica R1 mais R2 mais R3. E isso tudo vai ser igual a zero. Substituindo os valores deles, o valor de R1, 10 ohms, o valor de R2, 5 ohms, e o valor de R3, 20 ohms. Bom, tem uma equação agora com uma incógnita, no caso a incógnita é I, é isso que eu quero achar. Inserir a equação, 7,5, e vezes tudo isso está subtraindo. Então eu vou passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Nesse caso ele vai somar. Então vai ficar I que multiplica todo esse cara aqui. Depois disso, já que eu já tenho, a gente já pode realizar essa soma interna aqui do parênteses. 7,5 é igual a corrente elétrica que multiplica 10 mais 5, 15, mais 20, 35. 35 ohms. Então, a corrente elétrica, que está 35 está multiplicando a corrente elétrica, vai passar dividindo. I igual 7,5 dividido por 35. Daqui a gente tira o quê? Cadê o calculador de novo?
7,5 dividido por 3,5, por 35, desculpa, dá 0,21428, ou 214 mA. Então vou usar esse número aqui do jeito que ele apareceu, 0,21428, que é a mesma coisa aqui, 214,28 mA. Bom, eu achei a corrente elétrica que passa por todo o circuito. Então, em todo o circuito eu achei essa corrente aqui. Mas ainda não resolvi o problema. Eu preciso saber quanto que vale a tensão no resistor de 5 ohms. Então a gente vai usar essa corrente e a gente vai usar a lei de Ohm, que a gente viu ontem. Que diz o quê? A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a tensão do VR2 é igual à resistência 2 vezes a corrente que nós encontramos lá no circuito. Então, daqui a gente tira. Inserir a equação. VR2 é o que eu quero saber. É igual. Quanto que vale a resistência? No nosso caso aqui do circuito, 5 ohms. Então, 5 ohms vezes quanto que vale a corrente elétrica? Foi aquele valor que nós encontramos. 0,21428. 0,21428. Bom, na eletricidade vocês podem utilizar a calculadora para fazer essas operações. E aí o que é importante você saber? Quando vocês estão operando com a calculadora, você pode trabalhar direto com miliampere ou não. Então a gente vai fazer aqui um exemplo para poder ficar mais fácil. Então eu já tenho o número total, poderia vir aqui, multiplicar por 5, chegaria no resultado de 1,07 1428 volts. Resolvido parte do problema. Na calculadora, vocês podem fazer assim. Cancela aqui. Então você tem lá 5 volts vezes 214,28. Bem-vindo, Igor. 214,28 miliampere. Como que eu represento o miliampere? É vezes 10 a menos 3. Então, você tem duas opções. Ou você vem aqui, 10 elevado a x, opa, aqui, 214,28 vezes 10 a menos 3. A gente tem o ESP aqui, que é o que ele faz o vezes 10 a menos 3 para nós. Então a gente vai colocar mais e menos, que é negativo, e o número 3. Ele já faz a conversão para você. E vezes 5 volts, que é o valor da corrente. Então deu o mesmo resultado, só que ele deu aproximado desse valor aqui. O 28 ele não tirou. Por quê? Porque eu arredondei aqui no meio, tá? Então, por convenção, quando a gente vai trabalhar com eletricidade, até 3 casas depois da vírgula, a gente vai trabalhar bem com ela. Passou a terceira casa, a gente vai arredondar. Acima de meio vai para cima, abaixo de meio a gente arredonda para 0, tá ok? Então você vai trabalhar sempre nessa faixa para ficar mais fácil de operar com a calculadora. Bom, vamos ver se a gente acertou o problema? Então vamos olhar aqui. Então o resultado da fonte de tensão de 5 volts é 1,071428. Olha lá. Então, no resistor de 5 volts que eu estou aqui embaixo, lá embaixo tem o resistor. Aqui no mouse, onde está o T igual a 0, vai mudar as configurações. Está lá o resistor, 214,29 mA, o valor que a gente achou de corrente elétrica. E a tensão do resistor
1,07 volts. Então, o nosso resultado bateu com a teoria. Isso é ótimo, funcionou bem. Daria para calcular o de 20 ohms? Mesma coisa. Agora que a gente já sabe a corrente, eu só vou substituir o quê? Vou aumentar aqui pra gente. Inserir a equação. VR3 é igual 5 volts, 20 ohms vezes 0,21428. Isso vai dar cadê o calculador? Isso vai dar pra gente 20 ohms vezes 214,28. 0,214,28. Multiplicou 4,2856. 4,2856. Tensão é volts. Vou tirar aqui o connect. Perceberam aqui? E aí a gente passando o mouse aqui em cima, quanto que deu? 4,29. Então, dentro do mesmo parâmetro. Bom, pessoal, entenderam como que a gente calcula quando está em série? Então, só para reforçar, vou parar de compartilhar a tela com vocês. Restaurar eu aqui. Pare de compartilhar. Então, basicamente, vai acontecer o quê? Basicamente, vai acontecer o seguinte. Você calcula a corrente elétrica e calcula a tensão. Isso no circuito em série. Não tem muito segredo quando o circuito é série. No circuito paralelo, vai mudar. A gente vai mudar a lei, que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser a segunda lei de Kirchhoff. Depois a gente vai partir para os exercícios. Então, vamos pensar. Circuito em série, calcula a corrente elétrica total e acha a tensão nas resistências. O que eu posso pedir no meio do caminho aí? Qual que é o valor da resistência? Tirar uma resistência e falar para ela, a tensão é tanto, quanto que dá a resistência. E aí é só a aplicação da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff. Tá ok? Tranquilos até aí? Confirma para mim como que tá. E a gente já continua. Estão me ouvindo bem? Como que tá? Marcos, Igor? Tá bom. Ótimo. Obrigado, Marcos. Vamos que vamos. Bom, agora eu vou continuar lá no documento que a gente estava trabalhando. Bom, aí a gente tem uma situação que a gente chama de divisor de tensão. Vocês viram que cada resistor consumia um pedaço de tensão que era proporcional ao que ele tinha lá de valor. Então, como ele consumia isso, facilitava cada um consumir um pedaço para ele. Então, numa fonte de 20 volts, o que a gente vai ter de queda de tensão? Num resistor de 6 ohms, 12 volts cai para ele. Num de 3 ohms, 6 volts cai para ele. E num de 1 ohm, 2 volts cai para ele. Como exercício para vocês, faz esse teste. Mesmo problema que a gente fez, agora valida se o resistor de 1 ohm vai dar 12 mesmo, de 2 vai dar 6 e o de 3 vai dar 1. Como que a gente pode fazer isso? 3 mais 6, 9 volts. Mais 1, 10 volts. Então, nesse caso, 10 ohms, desculpa. 20 dividido por 10, eu tenho 2 amperes de corrente. Então, 2 amperes vezes 6, 12 volts.
2 amperes vezes 3, 6 volts. 2 amperes vezes 1, 2 volts. Vamos ver se deu certo? 6 mais 12, 18. 18 mais 2, 20 volts. E aí o que eu vou ter? 20 volts menos 20 volts, deu zero. A lei de Kirchhoff foi validada, então o circuito está correto. Tá ok? Bom, aqui nesse caso, os resistores mudaram o fator de multiplicação dele. Então é 10 a sexta para representar o mega. E olha só que legal. 20 volts dividido por 20 mega. Então a resistência é muito grande. Então a ordem de resistência é muito grande. Então 20 dividido por 20 mega vai dar 20 dividido por 20 vezes 10 a sexta. 20 por 20 dá 1. 10 a sexta, como está dividindo, vai passar para o numerador, trocando o sinal, vai ficar 10 a menos 6. Então a gente tem 1 microampere, uma corrente muito pequena, muito próximo de zero. 1 microampere vezes 6, aqui desculpa, dá 10 mega. 20 por 10 mega dá 2 microamperes. Então, 2 micro vezes 6, micro com mega, 10 a menos 6 vezes 10 a sexta, vai cortar, vai zerar, vai ficar 12 volts também. 10 a menos 6 vezes 10 a sexta, de 3 mega, também vai dar 6 volts. E 2 volts. Então, eu aumentei muito a resistência na questão, em todos os casos, e a corrente diminuiu proporcionalmente para dar a queda de tensão correta. Então, eles mantiveram o equilíbrio aí. Agora, nesse caso aqui, boa parte da tensão vai para o resistor 1. Por quê? A resistência 1 é 1 vezes 10 a sexta, é 1 milhão de ohms. A resistência 2 é 1000 ohms. E a resistência 3 é 100 ohms. Pensa sempre com dinheiro, que com dinheiro dá certo. 1 milhão de reais, 1000 reais e 100 reais. Qual que você queria? Então, o que acaba acontecendo? Na corrente, na tensão vai dar a mesma coisa, vai ficar com o maior. Então, como a tensão o resistor 2 e o resistor 3 são pequenos, a maior parte da tensão vai cair sobre o resistor 1. Então, quem tiver maior resistência vai ter mais queda de tensão sobre ele. Vai consumir mais no final das contas, tá ok? Então, eletricidade, mesma coisa, pensa com o dinheiro que funciona. Então tá aqui uma expressão, e essa expressão eu preciso que vocês anotem. Por quê? Ela é que vai te dar a ferramenta para você fazer o divisor de tensão. Eles não estão... Esse cara aqui não fica com uma tensão, esse cara com outra. Então, agora a gente tem uma expressãozinha para fazer o divisor de tensão em cima dele. Como que é essa expressão? A resistência total é R1 mais R2, está aqui, R1 mais R2. A corrente elétrica é a tensão da fonte dividido por R1 mais R2, que é o RT. Então foi por isso que apareceu o RT lá para mim. Então a gente vai usar a definição de resistência. A tensão em R1 é I vezes R1. Então a gente vai substituir a corrente I pela tensão dividido pela RT. E sobre RT. Vezes R1. É a resistência do resistor que eu quero. Então R1 vezes a tensão dividido por RT. Quem que é RT? R1 mais R2. Alexandre, se tivesse 3 resistores, R1 mais R2 mais R3. Sempre em série, tá? No V2, a corrente é igual a I vezes R2. E dividido por RT vezes R2. Então, no caso, a gente tem R2 vezes E sobre RT. Quem que é o RT? R1 mais R2. E a expressão fica aqui, ó, regra de divisor de tensão. Essa regra eu preciso que você anota. A tensão no resistor qualquer, no resistor X, é igual a resistência X vezes a tensão da fonte dividido pela soma dos resistores, no caso o RT. Tá ok? Pessoal, anota isso. Essa expressão aqui
pequena, que é fácil de chegar nela, resolve muitos dos problemas em série. Ele resolve bastante problemas em série para você poder trabalhar. Então, é importante para a gente poder resolver problemas de forma mais rápida. Bom, vocês vão encontrar diversas formas de representar circuitos. E isso cada um adota uma forma de representar, cada um monta de um jeito. Então, a fonte, o resistor, eu muitas vezes suprimo terra, então às vezes para poder ficar mais claro o que a gente está desenhando. Opa, travou aí, pessoal? O Marcos falou para mim que travou. Marcos, só dá uma atualizada. Voltou para você? Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com circuito, eu suprimo terra, não mostro terra no circuito, mas as pessoas representam terra para mostrar onde está o potencial de aterramento do circuito. Outros casos, esse mesmo circuito foi desenhado com todos os resistores na mesma posição, então isso pode ser feito, não mudou nada, a regra continua igual. E aí essa outra forma aqui, o terra é o mesmo ponto para os dois. Então, em vez de ele ligar um cabo daqui para cá, o que ele fez? Aterrou a fonte e aterrou o resistor. Principalmente quando vocês vão dar manutenção, isso é uma coisa comum. Encontra o terra da máquina, e aí geralmente é a carcaça dela, e aí você vai medindo as pontas conforme o datasheet, conforme o manual de serviço do equipamento. Então vale a pena trabalhar bem essa questão, tá? Então, você pode encontrar nos exercícios diversas formas diferentes. Bom, queda de tensão. Eu estou querendo encontrar queda de tensão entre o ponto A, que é positivo, e o ponto B, que é negativo. Então, se eu medir com o meu multímetro lá, peguei os pontos do multímetro e conectei positivo no A e o negativo no B, vai acontecer o quê? Eu vou medir positivo no meu multímetro. Então, eu vou medir VAB. Se eu inverter, coloquei o negativo no A e o positivo no B, ou a corrente mudou o sentido, eu vou medir no meu multímetro negativo. Então, o sinal negativo representa, ou que eu, no multímetro, tá? Que eu fiz a medida invertida, mas o valor continua igual, ou que a minha corrente está no sentido oposto. Então, fiz uma adoção de sentidos de corrente e ela deu negativa. Significa que o sentido que você adotou é o contrário. Ela está circulando no outro sentido. Isso a gente vai usar bastante nos exercícios que a gente vai resolver segunda-feira. Então, fica tranquilo que eu vou passar um conjunto de exercícios para vocês para a gente poder trabalhar em cima disso. Vamos lá, continuando. Então aqui um exemplo. A fonte de tensão tem 10 volts. Meu resistor, eu estou medindo 4 volts aqui, então entre o VA daqui e o meu terra, entre o VA e o terra eu estou medindo 10 volts. Entre o VB e o terra eu estou medindo 4 volts. Quanto que vale a tensão no resistor de 6 ohms? Então nesse caso, o que a gente faz? 10 volts aqui, 4 volts aqui. 10 menos 4, direto, 6 volts. Então é só fazer a soma algébrica deles. Dá para achar de outra forma? Dá para achar de outra forma. Como que a gente poderia fazer? 10 volts, 6 mais 4, 10 ohms. A corrente elétrica é tensão sobre a resistência. 10 dividido por 10, 1 ampere. 1 ampere vezes 6, 6 volts. Então, a operação de subtração direta também vale. Por que eu subtraí? Uma tensão positiva num lado e a tensão positiva do outro. Então, pensa lá no cabo de guerra. Um está empurrando para um lado e o outro está empurrando para o outro para poder vencer, né? Então, estão brigando para poder ganhar. Quem tem maior tensão, ou no caso do cabo de guerra, quem tem mais força,
ele vai prevalecer. Então 10 prevalece sobre os 4 volts. Por isso que deu esse resultado. Bom, aqui as fontes de tensão. O que acontece? Se você já fez isso, e aí eu já recomendo que não faça, tá? Agora você já está numa parte mais avançada, não tem por que fazer. Mas se você já em algum momento deu um curto-circuito na sua fonte, ou viu um curto numa fonte do notebook, viu um curto no circuito da pilha, você percebe que passa corrente ali. Isso gera porque toda a fonte tem uma resistência interna. Essa resistência interna é o que gera, por exemplo, quando você vai medir na fonte a tensão, por exemplo, principalmente em carro, vou lá, a bateria tem 12 volts,